Amanhã completam 20 anos daquela tragédia do dia 11 de setembro de 2001, que foi o atentado contra as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, e hoje eu vou trazer para vocês 5 séries que foram afetadas depois desse atentado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e nem parece, mas já vão completar 20 anos daquela tragédia do World Trade Center, as Torres Gêmeas que foram atacadas quando um grupo terrorista comandado pelo Osama Bin Laden jogaram lá 2 aviões contra as Torres Gêmeas. E com isso, centenas de pessoas morreram, várias outras ficaram feridas, todo o ambiente em volta foi afetado de alguma forma, fisicamente falando, além, é claro, do choque, da comoção nacional e internacional. Mudou muita coisa pelo mundo inteiro, principalmente falando de segurança, de atentados terroristas, de várias outras coisas, assim como o mundo do entretenimento, que também acabou sendo afetado. Muitos filmes, séries, programas de TV foram alterados, foram cancelados, adiados de alguma forma, só que como o canal é de série, então é nisso que a gente vai focar hoje, com uma lista de 5 séries que foram afetadas por causa do dia 11 de setembro, por causa desse atentado terrorista. E a última da lista, eu vou deixar por último porque a minha preferida é Friends. Friends teve uma mudança muito drástica em um dos seus episódios por causa desse atentado, além de outros pequenos detalhes que você tem que ficar até o final desse vídeo para poder saber. Então se você já tá curioso, já deixa seu like e já se inscreve no canal, e eu vou começar a lista falando de The Sopranos. Você sabia que teve uma alteração nessa série? Essa que é uma das maiores, se não a maior da HBO até hoje, porque foi uma que lançou a HBO, né? Talvez o seu primeiro maior investimento assim na criação de uma série, se não foi a primeira realmente produzida, eu não tenho certeza dessa informação. O que eu sei é que The Sopranos tem uma qualidade impecável, todo mundo que já assistiu concorda com isso. Eu ainda não dei essa chance, mas é uma série que eu tenho muita vontade de ver. E durante a abertura da série, sabe aquelas aberturas que vai mostrando cena, vai colocando os nomes dos atores do elenco, dos atores e atrizes principais e tal? The Sopranos tinha isso, e logo no início ali, uma das suas primeiras cenas era as Torres Gêmeas, era o World Trade Center aparecendo no retrovisor do Tony Soprano, que é o personagem principal da série. E foi assim durante todas as 3 primeiras temporadas, porque as Torres Gêmeas ainda estavam lá. Só que o atentado terrorista aconteceu entre a 3ª e a 4ª temporada. Então, quando The Sopranos voltou para sua 4ª temporada, a sua abertura sofreu uma pequena modificação e eles cortaram essa cena que mostrava as Torres Gêmeas ali no retrovisor. Provavelmente isso foi feito porque era uma ferida muito aberta, muito recente ainda. Então eles não queriam ficar, né, mostrando toda hora as Torres Gêmeas para não ficar lembrando, além do que as Torres Gêmeas já não existiam mais. Então não fazia sentido ela aparecer no espelho do Tony Soprano em 2001, no final de 2001, começo de 2002, que as torres já não existiam mais, então como é que ele estava vendo as torres ainda? Então acabava ficando também uma incoerência, né, em relação ao cenário, à história onde ela se passa. Então acho que teve essas 2 motivações aí para eles cortarem essa cena da introdução. Então da 4ª temporada para frente, essa cena já não aparece mais. Outra que seguiu essa mesma linha de alteração de cenas aí na abertura foi Law & Order Special Victims Unit, que é uma das séries mais longas em atividade nesse momento. Lá nas suas 2 primeiras temporadas, quando começava ali Law & Order, tem as cenas ali do episódio, aquelas cenas iniciais, e logo em seguida vem a abertura. E a primeira cena, a exata primeira cena da abertura, é uma imagem ali das Torres Gêmeas, do World Trade Center. Só que entre a 2ª e a 3ª temporada aconteceu esse atentado terrorista. E aí a 3ª temporada, que estreou poucos dias depois, do dia 28 de setembro, ainda tinha essa cena. Só que durante a 3ª temporada, ali pelo meio mais ou menos, eles decidiram cortar, provavelmente pelo mesmo motivo que cortaram lá em The Sopranos, eles tiraram essa primeira cena aqui da abertura, e aí passou apenas a mostrar uma cena genérica lá de Nova York, de uns prédios ali aleatórios, e não mais do World Trade Center, e foi assim da 3ª temporada pra frente. O problema é que essas 2 séries não tiveram a mesma sorte da série 24 Horas, a série do Jack Bauer, que ficou muito famosa aqui no Brasil porque passava no SBT. Eu assisti alguns episódios aleatórios, eu sempre quis assistir na sequência, nunca tive coragem, mas é uma série muito famosa e muito bem conceituada que estreou em outubro de 2001, apenas um mês depois desse atentado terrorista. E qual que foi a principal mudança aqui? É que quando eles estavam anunciando a série 24 Horas, antes desse atentado terrorista, existia um trailer, né, principalmente com algumas cenas ali do primeiro episódio que já tinham sido gravados. E no finalzinho desse trailer, mostrava um avião explodindo no ar durante o seu voo. Só que isso ia pegar muito mal se mostrasse na série, porque o atentado ainda estava muito recente. Então essa cena ficou no trailer, mas quando a série estreou lá em outubro, que fazia apenas um mês do atentado terrorista, essa cena não foi pro ar. Eles simplesmente cortaram essa cena de novo para não dar uma cutucada nessa ferida que ainda estava aberta lá no coração dos nova-iorquinos,
latinos, dos estadunidenses como um todo. Então a cena simplesmente aparece no trailer, mas não aparece na primeira temporada da série. Como eu não assisti, eu não tenho certeza se isso mudou alguma coisa, mas acredito que não, senão eles não teriam cortado. Agora, a quarta série aqui da lista que eu vou trazer pra vocês é Married with Children, que é uma sitcom muito famosa também, mas muito difícil de encontrar aqui no Brasil, que ficou conhecida pela gente como um amor de família. Só antes de eu falar dela e depois puxar pra Friends, eu preciso lembrar vocês dos bordados da Maria Pontilhada, que é o Instagram, @MariaPontilhada, que é o Instagram da minha esposa, a Bia, que trabalha bordando camisetas, blusas, eco bags, bastidores, tudo feito à mão, tudo feito com muito carinho, faz referência de série, de filme, de frases, música, imagem da internet, do jeito que você quiser. Então vai lá conhecer o perfil dela aqui no Instagram, @MariaPontilhada, para ficar ainda mais fácil para vocês. Eu deixei o link aqui na descrição, então é só descer, clicar, começar a seguir o perfil agora, ela entrega para todo o Brasil e ela atende pelo Instagram mesmo. É só mandar uma mensagenzinha lá pela DM para ela e claro, quando você for fazer o seu pedido, fala que você conheceu através aqui do canal. Agora voltando a falar de Married with Children, ou Um Amor de Família, conhecido aqui no Brasil, que trouxe à tona vários grandes talentos aí que se espalharam depois por Hollywood, fazendo vários filmes e séries, como é o caso do Ed O'Neill, que lá fazia o Wall Band, que é o pai da família ali da sitcom, e que hoje a gente conhece mais como Jay Pritchett, lá de Modern Family. Nessa série, mais especificamente no episódio 18 da 8ª temporada, tem uma cena que é um pouquinho mais pesada do que tudo que a gente viu até agora. Nesse episódio ele tá vendendo o carro dele, que é um Dodge Clunker, que ele gosta muito desse carro e tal, e aí várias pessoas, vários pretendentes começam a aparecer na porta dele querendo comprar o carro, só que todos fazendo umas propostas muito inusitadas e que não tinha como aceitar em troca do carro. E uma dessas vezes que batem na porta, quando ele abre, são dois árabes com uma bomba relógio na mão, tocando ali, prestes a explodir, e eles estão querendo comprar o carro do Wall em troca de apenas $40, sendo que ele estava pedindo 4 mil pelo carro. Eles queriam comprar o carro para $40 e ainda perguntam qual é a direção lá para ir para Sears Tower, que são as torres Sears, que agora são conhecidas como as Torres Willis, que fica lá em Chicago. Então deu a entender que eles estavam ali com a bomba e precisavam ir correndo, precisavam de um carro urgente para ir até as Torres Willis, que eram as Torres Sears, para poder explodir essa torre. Na época foi uma piada que passou, que foi legal, porque esse episódio foi exibido lá em 1994, no dia 20 de fevereiro. Só que mesmo assim, né, mesmo quase uma década depois, né, quando o atentado ainda estava muito recente, ali 2001, 2002, quando esse episódio começou a ser reexibido depois disso, eles passaram a cortar essa cena, claro, é óbvio, né, porque era uma ferida, como eu disse, ainda muito aberta. Até hoje tem muito estadunidense que quando fala disso se emociona, porque foi realmente um negócio muito chocante que aconteceu pra eles. Então fazer uma piada com isso depois desse acontecimento fica um pouquinho pesado, então eles decidiram começar a cortar essas cenas. Claro que antes disso tava tudo bem, né, fazer piada com árabe, com os estereótipos dos muçulmanos e tal, que é tudo homem-bomba, que é tudo terrorista, beleza. Quando tá zoando os outros, tá tudo tranquilo. Agora, quando a água bate na bunda aqui dos norte-americanos, aí eles não gostam de fazer as brincadeiras, né? Mas beleza, a partir daí, eles decidiram cortar essa cena, só que nos DVDs e quando a gente procura aí pela internet, a gente acha o episódio completo com essa cena inclusa. E por último, tivemos Friends, que foi talvez a série que mais sofreu modificação depois desse atentado terrorista, porque teve que mudar toda uma temática de um episódio por causa disso. A primeira coisa que eles fizeram, na verdade, foi no primeiro episódio da 8ª temporada, que foi o primeiro episódio exibido depois do atentado terrorista. Nesse episódio, lá no finalzinho, eles colocam uma mensagem que o episódio foi dedicado ao povo de Nova York, que foi onde o atentado ocorreu, né, uma homenagem para todo mundo que ainda estava sofrendo com tudo aquilo e tudo mais. Uma pequena homenagenzinha, beleza, passou, foi muito legal. Só que no episódio 3 da 8ª temporada é que teve a grande mudança. Por quê? Nesse episódio, o Chandler e a Mônica, eles saem em lua de mel, porque eles acabaram de casar. Se você ainda não assistiu e tomou esse spoiler, desculpa, mas né, o negócio já vai fazer 20 anos que aconteceu a 8ª temporada, então já não é mais spoiler. Mas nesse episódio, como eu dizia, eles vão pra lua de mel deles. Só que na viagem pra lua de mel, quando eles chegam no aeroporto, o Chandler começa a fazer muitas piadas com bomba, com terrorismo, né, com bomba no avião, coisas desse tipo. Por exemplo, ele vê uma placa lá no aeroporto escrito que é proibido fazer piadas com bombas, e ele fala, não se preocupem, eu levo minhas bombas muito a sério. Mano, essa piada eu não consigo falar sem dar risada, porque eu acho muito boa, velho. Ele olha pra uma placa falando que é proibido fazer piada, e ele faz piada na mesma hora no aeroporto, em frente à placa. Tipo, ele é muito abusado. E aí ele fala que ele leva a bomba muito a sério, e já vem os guardas, já prende ele e a Mônica pra começar a interrogar eles, achando que eles são terroristas. Aí a Mônica depois acaba falando bosta também em relação a isso. Vão acontecendo várias coisas, várias piadas sobre essa temática de atentado e de bomba em aeroporto e tal, que pra mim são muito engraçadas. Só que
que naquela época ia pegar muito mal, mas muito mal fazer piada com isso, mesmo que todo mundo soubesse que os episódios foram gravados antes do atentado, só que exibir eles depois não ia ficar muito legal. Então eles regravaram toda aquela temática, e é por isso que hoje, quando a gente assiste, a gente vê o Chandler e a Mônica lutando pra conseguir um lugar na primeira classe do avião, pra conseguir várias coisas de graça, hotel de graça, todas essas coisas, mas essa não era a história original, eles tiveram que refazer. Se você quiser ver as cenas originais das piadas no aeroporto, eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso no dia 11 de setembro do ano passado. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição também para você poder ir lá assistir mais completinho. Eu coloquei todas as cenas lá e comentei um pouco melhor com mais detalhes. Mas calma, não vai ainda não, porque tem algumas outras coisas para citar também em Friends, que ainda durante a 8ª temporada, eles continuaram fazendo homenagens referentes a esse atentado. Principalmente a polícia de Nova York e ao departamento de bombeiros também de Nova York, que lutaram muito para salvar o máximo de pessoas que eles conseguissem naquele dia. Então é normal a gente ver durante essa 8ª temporada, não sei se para depois continua, mas na 8ª temporada a gente vê alguns personagens, algumas cenas, usando roupas da polícia de Nova York e dos bombeiros para fazer sua homenagem a essa galera que lutou muito nesse dia. E mais especificamente no 13º episódio, o Joey usa uma camiseta com um nome escrito Capitão Billy Burke, que é um bombeiro que morreu no dia do atentado, tentando salvar outras pessoas. Ele acabou falecendo. Foi um ato heróico da parte dele e acabou recebendo essa homenagem também dentro de Friends, dessa camiseta usada pelo Joey. E de séries, pelo menos pelo que eu encontrei, foram essas. Você conhece alguma outra série que foi alterada por causa desse atentado de 2001? Você lembra desse atentado? Você era vivo já quando isso aconteceu? Eu lembro que pra mim foi um choque muito grande. Eu tinha apenas 10 anos de idade nesse dia. Me conta aqui nos comentários se você lembra alguma coisa sobre isso ou alguma outra série ou filme que você conheça que foi alterado por causa do dia 11 de setembro. E é claro, não sai desse vídeo sem antes clicar nessa bolinha aqui para poder se inscrever se você ainda não for inscrito, e venha assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui. Aqui embaixo tem esse vídeo que eu comentei melhor sobre essa cena de Friends, sobre esse episódio alterado, todas as cenas e tudo mais. Tá aqui, é só poder clicar e vai lá assistir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você também conhece. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!